Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem, graças a Deus, né? Agora vocês também se tornaram axólogos e axólogas, tá? E eu quero falar com vocês, axólogos e axólogas, começar esse vídeo pedindo uma coisa para vocês, tá? Que vai ser determinante, pelo menos nesse vídeo ou a partir desse vídeo, para nós seguirmos uma linha, tá? De achismos, tá bom? Então eu gostaria que você agora parasse, olhasse para dentro de você, refletisse com toda a sinceridade. Se você ainda não parou para pensar nisso, é o momento de olhar para você e se perguntar: por que que eu me interesso por este caso Vitória? Por que que eu venho atrás de conhecer, de entender o caso Vitória? Por que que eu me tornei um axólogo ou axóloga? Tá? Isso vai fazer muita diferença, gente, no que vai ser conversado hoje. Parece besteira, mas não é. Tá? Eu vou conversar sobre algumas coisas que ainda não foram ditas em lugar nenhum, mas que, apesar de não terem sido ditas, tem um pontinho que numa live, por um acaso, veio o mesmo assunto, mas não na maneira de pensar, tá? Eu já vou explicar. Por que que eu estou pedindo para vocês olharem para vocês e tentarem determinar o porquê estamos aqui tão interessados no caso Vitória? Bom, eu vou começar falando de uma coisa que eu não quero que vocês levem a mal, interpretem mal, falar, pronto, sai desse vídeo, escuta, sem pressa, tá? Eu vou falar de espiritualidade, não vou falar de religião, não vou falar de religiosidade, que são coisas diferentes, tá? Por quê? Porque religião é fé e ligação, é religare, ou seja, religar através da fé, tá? E religiosidade é a maneira como a gente pratica isso em rituais e crenças. Religião é fé, religiosidade é crença, tá? A maneira como você leva a religião é a religiosidade. Então, dentro da religiosidade, nós temos crenças, rituais, tradições, que não é direto ao religare, à religião, a fé com a ligação, tá? Então, independente, eu não descredibilizo nenhuma religiosidade, respeito todas, ou, se vocês preferirem, mas eu expliquei a diferença, a religião de cada um, inclusive dos ateus, porque os ateus se dizem não religiosos, sem religião, tá? Então, no meu caso, como eu sou cristã, eu uso a palavra espiritualidade. Para os ateus, por exemplo, tá? Que não encaram religião ou religiosidade, eu posso usar da mesma forma a palavra instinto e intuição. Algo que te chama, algo que vem de dentro, tá? Mesmo sem acreditar na espiritualidade. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque esse caso da Vitória tem tudo a ver com isso. E, assim, eu encaro nós, axólogos, que estamos num pulsar de não aceitar a história, num pulsar de querer entender, tá? Ligado à nossa própria espiritualidade, como se fosse um chamado de algo, né, transcendente. Ou, para os ateus, o chamado da intuição, né,
ou um chamado de instinto. De alguma forma, tem um pulsar que nos leva a acreditar em um chamado, tá? Então, eu vou contar primeiro para vocês como é que eu entrei nesse caso. Exatamente por sentir isso. Nós sabemos que ela morreu no processo carnaval e foi encontrada na entrada da quarta-feira de cinza, na entrada da quaresma, né? E eu estava muito preocupada com a minha Páscoa, na quaresma eu fiquei estudando sobre a Páscoa, sobre o que porque eu faço sempre um devocional de Páscoa aqui em casa com amigos, família e tudo. Eu até convidei alguns de vocês, né, que já estavam aqui, que chegou bastante gente, muito obrigada, a participar online, né? Então eu sei que muitos acompanharam minha Páscoa online, aquilo que nós refletimos, trouxemos de reflexão. Mas assim, eu comecei a ver a foto da Vitória para tudo quanto era lado. Tá? Você abria a internet, o Twitter só tinha a foto dela, e YouTube e tal. Como eu estava focada em preparar a mensagem de Páscoa, eu não dava muita importância. E já no final, quando a mensagem já estava pronta e tal, eu parei para pensar, eu falei, gente, por que eu estou vendo tanto essa menina? Eu não quero saber disso. Ontem eu até escutei assim, crimes iguais acontecem toda hora. Né? E realmente, então por que a gente está tão interessado nisso, se é toda hora? Esse caso criou uma projeção internacional. Por quê, se é a toda hora? Por que nós estamos tão focados em entender o que aconteceu aqui, se é a toda hora? Porque tem algo que transcende, tá? E por isso me chamou a atenção e eu fui ver, fui procurar entender o que era. E aí a gente começou, não só eu como vocês, a achar um monte de incongruências. Falar, peraí, tem uma coisa errada aqui, tem uma informação errada ali, não estou entendendo mais nada, eu quero... Ou seja, a coisa despertou. E o primeiro vídeo que eu falei sobre a Vitória, eu já coloquei isso. Por eu ver isso tudo e entender que era uma coisa diferenciada, porque estava gerando uma atenção diferenciada, tá? Eu pensei, essa menina foi escolhida para trazer a luz sobre algo oculto. E continuo mantendo essa minha linha, tá? Eu já falei desde o primeiro vídeo, falei acho que no último também, não foi à toa, não é um acaso. O caso Vitória veio trazer luz. E até meu último vídeo eu estava só com uma linha de raciocínio. De repente abriu-se outra. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês analisem o que vocês estão fazendo nesse caso. Por quê? Porque tem duas possibilidades e talvez uma seja realmente interligada à outra. E eu vou precisar que todos vocês deem muita atenção, prestem muita atenção em si próprio, para ver se vocês estão dispostos a caminhar e ajudar a elucidar o caso, ou ajudar a jogar refletores sobre o que está oculto. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Eu vinha falando para vocês, ritual, né, de práticas ocultas. Mantém a linha? Por enquanto sim, só que eu ampliei o porquê dessa prática ritualísticas ocultas, tá? Eu estava assistindo uma live, obrigada até Mariane, tá? Que veio no meu WhatsApp e falou, vai ver a live da doutora Rosângela Monteiro no Beto Ribeiro. E eu, por acaso eu já estava assistindo, mas parece que foi uma coisa assim, sabe? Presta atenção, sabe? Reforçando a minha atenção quando a Mariane entrou e falou comigo. E eu falei, Mariana, eu já estou vendo. E eu vi muita coisa ali, tá? E algumas coisas que a doutora Rosângela Monteiro falou me abriram mais dúvida do que esclarecimento, tá? A gente vai analisar essa live, tá? E eu vi que tinha uma incongruência entre o que ela estava falando e o que o doutor Júlio Cury falou em outra live. Falei, peraí, tem alguma coisa diferente que não está batendo. Os dois são peritos de excelência, os dois são conceituados, os dois são muito respeitados. Então, a quem eu vou descredibilizar? Qual dos dois está errado? Se não está batendo, eu vou mostrar isso para vocês e a gente vai caminhar junto.
Gente, é impossível que um dos dois esteja errado. É impossível. Então, tem alguma coisa oculta por trás, tá? E justamente pela credibilidade de cada um dos dois, fica fácil a gente enxergar algo oculto. Então, vamos começar a caminhar? Vamos começar a caminhar? De novo, vamos olhar para o chamado primeiro da Vitória, tá? Porque a Vitória, gente, a gente já conhece a história, é uma menina trabalhadeira que estava trabalhando, que tinha sonhos, e olha, que interessante. Eu tinha um amigo meu que sempre falava assim para mim: nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. E eu sempre tomei isso como uma verdade, e essa verdade se faz presente aqui nesse caso. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, tá? E a gente vai olhar isso. Eu vou mostrar um videozinho do canal Papo Terapêutico, do Abraão. Eu não tenho certeza se foi semana passada que ele trouxe ou na semana retrasada, que eu achei muito interessante o que ele trouxe. E de repente, juntando as peças, faz muito sentido do que não ser acaso o que aconteceu e o arrebatamento da Vitória. Vamos dar uma olhadinha no que o Abraão traz pra gente. O Mike estaria por aqui mais ou menos com o carro, esperando ela. Aqui tem uma grandíssima curiosidade minha. A Vitória sempre ia para casa de carro com o pai dela. Se ela sempre ia de carro e dificilmente ela voltava de ônibus para casa, como é que o Michael já sabia que o motorista do ônibus deixava ela aqui? O motorista falou para ele. Como ele descobriu que rotina é essa que a Vitória tinha de descer de ônibus aqui e o Michael saber e já esperar ela aqui? E o que aconteceu? O ônibus passou direto aqui embaixo, tá? Ele passou direto. O que o Michael fez? Ele subiu até aqui, onde está o mouse, e entrou aqui, tá? Sentido a casa dele. A Vitória desceu aqui, subiu e entrou aqui, sentido a casa dela. Eu vou te falar, quando o troço tem que dar errado, dá, né? Se a Vitória desce aqui para voltar para cá, ela estaria entre nós. Só que o que ela fez? Pegou um atalho, subiu o Bar do Pepo para atravessar esse meio do mato aqui. Tem uma rua ali que passa carro. O que o Michael fez? Lembra no depoimento do Michael que ele diz: eu fiquei esperando ela lá, ela não apareceu, eu fui sentido a minha casa. A casa do Michael, eu vou mostrar para vocês aqui para onde é a direção. Então o que o Michael fez? Ele parou aqui, o ônibus passou direto, a Vitória não desceu. O que ele fez? Veio para cá, sentido a casa dela, andou esse percurso e não encontrou com ela. O que ele fez? Vou embora para minha casa. Ele entrou aqui. Quando ele entra aqui, ele bate de frente com a Vitória. Onde a Vitória desceria, onde o Michael estava esperando, onde o Michael raptou a Vitória e para onde ele levou. Vocês entenderam? Ele ainda fala assim: o que tem que dar errado, dá errado. Não. O universo conspira, gente. Não deu errado. Na nossa visão aqui, nossa, deu tudo errado, né? Como ele fala. Mas e se foi um chamado, uma missão? Fica claro que tinha realmente que acontecer para trazer luz. Trazer luz ao quê? Ao que está oculto. Entende? Então, vocês entenderam, né? Ela tinha que vir por aqui, foi por lá, né? Ele que achou um trajeto aqui e desistiu, foi por lá e deu de cara com ela. Estranho, né? E, assim, ele ainda coloca, né, que parece até que ele sabia como. Como que ele sabia? Foi o motorista? Não, gente. Aquele rapaz que estava no ônibus, eles falaram que foram para uma festa, sei lá para onde depois.
Sim, mas eles foram usados como informantes. E quantas vezes aconteceu isso sem que ela prestasse atenção? Alguém no shopping que estava seguindo, como o Dr. Aldo Galiano trouxe a baila, e eu trouxe isso para vocês. Quem estava seguindo? Quem passou a informação? Né? Porque cada um tem uma participação nisso. E são muitos. Não é uma pessoa, não é o Maico agindo sozinho. Esquece isso, gente. A gente vai mostrar mais esses detalhes hoje. De que ele não agiu sozinho. Impossível. Né? Bom, então, por conta do que quando tem que dar errado, como fala o Abraão, eu fico com a frase do meu amigo. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Tá? Então, agora a gente vai começar a prestar atenção nas lives, tá? Então a gente começa pela a doutora Rosângela Monteiro, falando o seguinte, que tem mais pessoas. Um indivíduo daquele bar, ele fala, eu vi o carro, ele vê, a menina fala, eu vi um carro que é o carro do Michael, né, que tem um nome. E tem uma outra testemunha também que viu o Michael, que também viu o Michael. Mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa que viu o Michael e já apontou. Ele falou o carro do Michael com mais uma pessoa no carro. Mais uma pessoa. Então, esse que é o motorista, mas ele fala, eu vi o carro do Michael, mas com uma outra pessoa dirigindo. Bom, ele agiu sozinho, ele, né, arrebatou a menina sozinha. Não, no começo a gente sabia. Eu vi o Michael com outra pessoa. Esse motorista que ela se refere era o motorista da van escolar ou do ônibus escolar. Teve até aquela história de que ele chegou a brincar com o Michael, passar uma mensagem, falar, eu vi você e a esposa fazendo coisinhas no carro. Lembra disso? Então, tinha gente no bar que viu, né? O motorista viu, e quem viu a Vitória saindo do shopping, Dr. Aldo Galiano sempre fala, tem que fazer a investigação a partir do shopping. Quem estava lá, que carro que entrou, isso não foi feito. Tá? Para dizer, acabou de sair, realmente vai de ônibus, tá indo de ônibus. Porque, gente, olha só, o pai não foi pegar porque o carro quebrou. Ele sabia, como ele sabia, foi sabotado. Vamos esquecer essa história, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Mas a irmã morava perto do shopping. Então, o fato do carro estar quebrado não necessariamente significava que ela tinha que passar por ali, que ela tinha que ir embora para casa dela, mas podia ir para casa da irmã. Então, né, não foi por acaso que tudo aconteceu, não foi. O pai, inclusive, fala que mandou ela ir para casa da irmã, e ela falou que não, que tinha que pegar roupa e tal, enfim. Então, foi alguns acasos, o que nos leva a crer que não foi um acaso. Esses alguns é porque tinha realmente que ser, tá? Que não foi por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Bom, agora a gente vai começar pelas incongruências, tá? A doutora Rosângela, né? Ela vai começar a falar, porque vocês vão prestar atenção, eu não sei exatamente, agora eu não lembro, porque eu fui fazendo um corte, essa live, gente, foi quase 3 horas de live. Para tentar fazer o corte, é bem complicado assistir 3 horas e tá. Mas ela fala, eu vi o laudo, eu vi as fotos, né? E ela começa a falar com o Beto sobre o que ela viu e leu, de foto e de laudo. Tá? Então estava realmente, eu vi as fotografias, eu vi o laudo. Só para constar, eu vi as fotografias, eu vi o laudo. Pronto, eu fiz esse corte. Para quê? Para a gente ter certeza. Gente, dava para ver as tatuagens nos locais, porque a família falou, ela tem uma tatuagem de borboleta em tal lugar, uma borboleta não sei aonde. Então ali foi tudo visto. Mas o delegado falou assim, eu pedi
né, como o estado do corpo permitia, ele pediu um exame de impressão digital. E realmente, no dia 6, então ela foi encontrada dia 5, já de março, então na quarta-feira, né, de cinzas. Então passou o carnaval, foi encontrado o corpo. No dia 5 ele já pede o exame de impressão digital, porque tinha condição, apesar do corpo estar em decomposição, é possível você levantar a impressão digital. É o exame mais fácil, rápido, né, quando se tem condição. Porque o DNA já é mais demorado, uma comparação, né, da arcada dentária já é mais demorado, você tem que levantar ficha de dentista, não sei o quê. Tudo, gente, é tudo por comparação, tá? A identificação humana, para você identificar alguém, é sempre por comparação. Se for o DNA, você tem que comparar com o material que você tem. Não é assim, eu tenho esse material que é o João. Eu já pus aqui na máquina, ele vai falar que é o João. Não é assim. Você tem que sempre comparar com alguma coisa. O processo do DNA já é um pouquinho mais demorado. Excelente, maravilhoso, exato. Você consegue com pouca coisa, você consegue levantar, mas ele é mais demorado. Como se viu que a luva é uma luva, realmente, Beto, então, muito provavelmente, eles retiram, você retira aquela luva, que é aquela pele superficial. A pele estava saindo. Por isso que saiu essa informação, né, absolutamente esdrúxula, que ela estava com plástico na mão. Não, gente, é a pele que já estava... Então, aproveitando que você viu todos os laudos, as fotos e tudo, mas eu queria aproveitar, inclusive, para a gente já ir tirando da frente, e comparando as notícias que saíram na época, e a culpa não é da imprensa. A culpa é de quem passou a informação. E, gente, né, quem passa a informação é quem está lá dentro. Exato. Ninguém passou pela rua e falou, vou te dar uma grande ideia, ela está com... Porque saiu, e depois, inclusive, a polícia, quando faz a coletiva final, ainda aponta o dedo para a imprensa, falando, vocês saíram falando informação. Por quê? A informação está dada. Que ela estava careca? Ela estava com pouco cabelo, mas tinha cabelo raspado, porque falou assim, tinha um raspa. Não, que a informação que chegou primeiro, raspado. Ela não tem o cabelo raspado. Não tem. O porquê, então o que acontece? E daí o próprio, acho que é o delegado mesmo que fala, que ela estava no estado de líquor, não sei das quantas. Já estava coliquativo. Olha, ela está em adiantado estado de decomposição, mas ainda na fase enfisematosa. A fase subsequente é a coliquativa. Então, no caso da menina, ela está na mata, estava calor, foi muito bom o relatório do delegado, do promotor também eu vi, perfeitinho, assim, nesse sentido. Até essa parte do cabelo, realmente, ela está com essa parte toda, ela não está com o cabelo raspado. Porque não nem falaram, era uma coisa assim, essa menina foi torturada, sofreu torturada mentalmente, rasparam o cabelo dela, mostraram para ela o que fizeram, tal, não sei o que lá. Então o cabelo dela está ali, tem que estar ali. Encontraram fios de cabelo. Mas fios não todos. Muito provavelmente animais que levaram, Beto. Digital. Então, plástico, então vamos lá. Não estava careca, cabelo raspado, não estava de plástico. Mas eu vi a foto do corpo. Ela é uma foto que a gente até conheceu, que é uma foto humilhante. Me lembrou um pouco Maneco do Parque. O fato do cabelo é esse, realmente. Ela está... é normal o cabelo sair assim? Não é normal o tempo todo, mas não é atípico, Beto. A gente encontra, tá? Dependendo da situação. Infelizmente foi ali, mas foi encontrado o cabelo. Não só ali, né? Foi encontrado em outros locais também. Ali não tinha característica de raspado. Então, o cabelo que foi encontrado em outro local não foi possível, estava sem o bulbo importante ali para fazer. Então, não foi possível chegar numa conclusão. Quantas vezes ela falou, não foi raspado, tinha cabelo, não estava todos, o bicho pode ter levado, mas foi encontrado cabelo, tinha em outros lugares, inclusive, quer dizer, além dela, né, teve um mais distante, que aquele não foi possível por falta de bulbo, e a gente vai falar daquele mais distante, mas assim, no caso, ela tinha cabelo, não todos. Como ela explicou, vocês prestaram bem atenção. E quantas vezes ela falou, não foi raspado, tinha cabelo, não foi raspado. Agora vamos, tá, ao doutor Júlio Cury, tá, numa outra live no canal do Marcondes Marques. Presta atenção nisso aqui. O cabelo, por estar putrefativo, ele começa a se desprender. Se desprende em tufos, em pequenas porções.
Mas existe, nessa situação, existe alguém que descreveu que os cabelos estavam raspados. Eu estou sem o documento aqui. Ele tinha sido raspado. O perito que fez o laudo diz que havia ausência de cabelo, como ausência de sobrancelhas. Então, eu não sei, eu tenho muita dúvida, difícil interpretar isso. E quando você tem ausência de cabelo, você diz, por exemplo, eu tenho ausência de cabelo, eu sou careca. Cadáver, cabelo ausente, mas com as laterais raspadas. A gente tem como identificar a gente descreve até se a barba está por fazer ou se a barba está feita. A gente consegue, com isso, dar informações sobre a higiene e outras coisas, outras observações mais, sobre quanto tempo ele fez a barba, tudo isso. Bom, aqui nesse caso, criou-se uma dúvida danada, por quê? Porque o perito diz que o cabelo está ausente e alguém na perícia de local diz que o cabelo foi raspado. Eu acho que esse cabelo foi raspado, porque em volta, parece que só a 20 metros foi achado um tufo de cabelo que a gente não pode considerar com certeza que tenha sido da vítima. Só depois do exame de DNA que a gente vai conseguir confrontar isso. Então eu acho que esse cabelo foi raspado. A perita diz que eles estavam ausentes, porque ela descreveu de forma equivocada isso aí, né? Isso é a descrição do perito. Nariz não identificado, olhos com íris de cor não identificada, sobrancelhas não identificáveis, boca de lado não identificados, quer dizer, estava tudo em processo talvez de esqueletização, levando em consideração que possivelmente o cabelo dela tenha sido raspado, como foi descrito pela polícia de local, e foi equivocadamente mal escrito pelo perito legista. Ele não definiu se foi raspado ou se a ausência foi em decorrência do processo putrefativo. Faltaram essas descrições no laudo? Faltaram algumas descrições, sim. E, aparentemente, eu não tenho 100% de certeza, aparentemente esses cabelos são raspados. Porque senão haveria pontos aqui ainda com tufos de cabelo. Não há nenhum, tanto na parte da frente, na parte de trás, aparentemente foram raspados mesmo. Né? Existe, obviamente, um extrato em cima, que a gente pode chamar de uma fibrina, um material bem externo, bastante avançado em avançamento de estado de putrefação, e a resolução da foto é boa, mas a sensação que eu tenho é que esses cabelos foram raspados. O couro cabeludo, não houve o desprendimento, escalpelamento? Não, o couro cabeludo está apodrecido, mas não houve desprendimento do couro cabeludo. A gente, no momento aqui dessas fotos, vê a calota craniana, o osso exposto. Não tem. Então o processo putrefativo não chegou até aí. Por isso que eu acredito que ele tenha sido raspado. Porque arrancado não seria possível? Não, arrancado não. Arrancado... Vocês entenderam as incongruências? Olha, ele termina assim, não, arrancado não, que ela falou, pode ter sido um bicho que arrancou e levou. Tinha cabelo, não tinha cabelo. Ela fala, o laudo tá perfeitinho. Ele fala, tem um monte de erro no laudo. O laudo não foi específico, o laudo não foi bem feito. Um está falando de um laudo e o outro está falando do outro. Um está falando de uma foto, o outro está falando de outra. Gente, o que é? Eles querem fazer o quê? Torcida? Torcida, quem é do time da Rosângela e quem é do time do Dr. Júlio? Não, são profissionais sérios, peritos, acostumados a ler laudos e ver fotos. O que me leva a pensar uma coisa muito louca, mas esse caso é muito louco. Tá? Esse caso é muito louco. Então, o que me leva a pensar? Pense comigo, os achólogos. Quem entregou esses laudos para eles? Com certeza, a polícia, os investigadores, quem está no caso, eles são só peritos. Então, eles recebem. O laudo não foi nenhum dos dois que fizeram o laudo. Então, o que me leva a pensar? Quem está à frente do caso? Doutora Rosângela, está aqui o laudo.
doutor Júlio, tá, 2 laudos diferentes. Um leu uma coisa, o outro leu outra. E as fotos, da mesma forma, tá aqui as fotos. Tá aqui as fotos. Ó, tudo junto, juntou. Isso aqui é o laudo com as fotos. E tem com o outro, isso aqui, completamente diferente. Prestem atenção nesses 2 e entendam. Tá? Quem entregou? Por que tá tão diferente, gente? Será que tinha mais de uma Vitória numa situação muito igual? E se entregaram uma foto parecida, com as mesmas características, com a mesma pose, com o mesmo modus operandi de careca, não careca, já tinha acontecido antes e estava oculto, não revelado? E agora você ficou doida de vez, Ruth. Então vamos ver mais um pouquinho de cada um para ter certeza se a gente está doido junto. Se vocês ficaram doidos junto comigo. Vamos ver aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. Tá? Ali também, se tivesse lesão na carne, não daria para ver, não sei que fosse osso. Ela não tinha nada quebrado. Não tinha nada quebrado. A não ser que fosse osso. Ela não tinha nada quebrado. Na carne não daria para ver, a não ser que fosse osso. Não tinha nada quebrado. Então, vamos escutar o doutor Júlio. A verdade não é boa, mas a gente pode observar um processo putrefativo bastante avançado, com destruição dos olhos completamente, das sobrancelhas, do nariz, da boca, como disse o perito. Existe uma lesão nesta região aqui, que pode ter sido uma outra facada que quebrou o molar dela e quebrou a parte alveolar, fraturou. Doutor Júlio, eu gostaria que o senhor, dentro do laudo da necropsia que o senhor viu, primeiro falasse sobre os ferimentos que ela teve ali no rosto. Parece-me ali que parece ter sido um soco. Parece que foi talvez uma facada ali. Como a face entrou em processo de putrefação mais avançado que o resto do corpo, ficou difícil para ele distinguir alguma coisa, mas uma coisa da outra. Mas ele acaba descrevendo fragmentos de densidade óssea em espaço bucal direito, próximo ao rebordo alveolar mandibular direito, aqui nessa região, distando cerca de 0,2 centímetros do cortical óssea direito. Nota-se ainda descontinuidade de pele em espaço submandibular, aqui, e bucal direito. Ele tinha uma fratura aqui, alveolar, a ausência do malar aqui atrás, que pode ser caracterizada como uma ferida de instrumento perto-importante, que é a facada, né? Isso da região direita. A outra será, o resto foi o lado esquerdo, mas essa aqui do lado direito. Tá, e aí continuando nesse ponto, eu fiquei muito confuso, agradeço, doutor Roberto, porque está escrito lá ausência de dente. Cabelos ausentes, dentes naturais e falhos. Então, os dentes são naturais com falhas, ausência de alguns dentes. Nesse ponto, o laudo faz uma confusão na gente na interpretação. Então, como era uma menina nova, saudável, eu acredito que ela tivesse todos os dentes, e aí foi retirado esse 1 ou 2 dentes com a agressão que ela sofreu na boca. Eles estão vendo o mesmo laudo, as mesmas fotografias e falando sobre o mesmo caso? Eu tô vendo 2 pessoas falando de 2 casos. Fratura nenhuma, nada. Tava faltando molar, não sei o que, parece uma facada. Gente, de novo, por que cada um tá vendo um laudo diferente, com fotografias diferentes? Por quê? Para embaralhar o caso? Porque eles sabem que são chamados, o
O Beto Ribeiro fala que a imprensa falou, que não sei o que. E eu não estou nem falando de imprensa, eu estou falando de peritos com laudo e com fotografias na mão. Mas aí bota a culpa na gente, por quê? Porque chama para entrevista e tal. Olha, eu estou aqui com laudo. Ela fala, foi tudo perfeitinho. Ele fala, está tudo errado aqui. Eles não foram específicos. Quantas vitórias? Aqui eu vejo 2. Aqui eu vejo 2 claramente. Narrada por pessoas diferentes. Uma narra um e o outro narra outro. E aí me leva a pensar, são só 2? Ou isso vem ocorrendo? E aí a gente volta, que eu mostrei para vocês algumas vezes, a doutora Raquel falando que o próprio DHPP, tá, fala o quê? Numa epidemia. E também tem outra parte da conversa dela que ela fala, não são só meninas. Bom, nesse caso são 2 meninas da mesma idade, com a mesma fotografia, com as mesmas características, que não são, fica claro, não são. E também não são só meninas, como disse a doutora Raquel Helena. Então, peraí, o que está acontecendo? Eu trouxe para vocês que não era Cajamar, era região. A doutora Raquel falava em região. Então, peraí, que região? Eu cheguei a trazer, né, a foto do Google Maps mostrando ali o que tinha em comum Campinas. Se a gente ampliar um pouquinho mais o mapa, a gente vai ver que tem Campinas e Guarulhos. O que eles têm em comum com Campinas e Guarulhos, além daquela região ser uma região rural? Aeroportos? Ih, pronto, Ruth, agora complicou. O que os aeroportos têm a ver com isso? Calma. Agora a gente vai chegar num outro ponto, que eu falei, é para onde apontou minha visão, que foi dita numa live, mas sem esse apontamento. Mas me apontou para lá. Vamos escutar isso aqui, olha, gente. Esse é um tipo de imagem que é para ser fotografada, gente. A sensação que me deu é que alguém fez aquilo pro bel prazer, para guardar na mente e guardar numa imagem, numa foto. Na Dark Web, não é só para que existe. Existe tudo isso. Você vê tudo isso. Existe muita foto de cada morto em posição. As pessoas têm essas nojeiras de desejos, sei lá, essas parafilias que se Não, tem. Se vocês entrassem na Dark Web e visse o que essas fotos, o que eles aprontam com essas fotos, é absolutamente nojento. Sabe onde está essa foto agora? Já está na Dark Web. E você sabe o que esses tarados falam? Esses pais dão de graça aquilo pelo qual a gente pagaria milhões. Exatamente, gente. Isso está no documentário da Netflix, documentário da Netflix. Bom, eles fotografam, eles vendem, tal. A Dark Web tem de um tudo, e tudo sobre eles desse nível, tá? Parafilias de todas as formas. Parafilias de torpedos, necros, zoofilia, tudo, gente, tá? E quando, né, eu falei, Dark Web, quando eu falei para vocês, pode ser ritual, mas associada a uma outra coisa, porque, gente, as pessoas que praticam, não é tão oculto assim. Se nós cansamos de ver cenas em coisas, em filmes e não sei o que, dessas práticas ocultistas de rituais, é porque alguém narrou, alguém fotografou, alguém trouxe a público. Vendidas são milhões. A Dark Web vende de um tudo, inclusive essas práticas, que não necessariamente, tá, seja desassociado da prática de quem pagou pelo poder. Olha, eu paguei para obter poder. A prática é retirar o sangue, é tortura, é isso e aquilo. Mas o que vocês vão fazer depois com isso daí? Vocês ganham dinheiro além. Ruth, você é muito doida. Todo esse caso está muito doido. Cada dia eu me dou mais direito de ser mais doida e de ser a chola. Eles trouxeram o assunto Dark Web. E
como é que a gente entende Dark Web? Vamos ver um pouquinho o que é a Dark Web. Tá? A gente olha esse iceberg e vê a profundidade, né, da coisa. O que a gente conhece como web é a navegação comum, de pesquisa comum, do Google, etc, e etc, né? Isso aqui a gente faz brincando, né? Então, a internet comum, de fácil e amplo acesso, site de notícias, e-commerce, redes sociais, páginas e blog, pode ser monitorado e não apresenta grandes riscos. Bom, aí depois a gente tem a Deep Web. O que é a Deep Web? É uma partezinha um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais oculta, que dificulta mais pesquisas, tem algumas coisas rolando ali, né? Conteúdos restritos, que não aparecem em buscas ou pesquisas comuns, estão protegidas por criptografia, senhas, logins, seus e-mails, informações bancárias, arquivos policiais, bancos de dados, informações sigilosas, perfis de cadastro estão nessa camada. Ok? Né? Já dificulta. Geralmente é onde os hackers comuns costumam atuar para roubar dados, e-mails, senhas, né? É onde eles invadem. Já a Dark Web é mais profundo, é a internet mais profunda. Ali, gente, é onde tudo acontece. A gente vai olhar tintim por tintim. Acessível apenas através de anonimato total. Só pode ser acessada com a utilização de softwares específicos. Dorgas, ARMS, legais e os sinos, né? Os sinos lá assados, está tudo ali, de qualquer forma. De aluguel, pode ser achados e estão disponíveis por um preço geralmente definido em criptomoedas, para também não ser rastreado, né? As criptomoedas. E não passam pelos bancos de dados tradicionais. Então, gente, é um negócio bem pesado, tá? Vamos dar uma olhada em mais um pouco do que rola por lá. Eu juro pra vocês, dá vontade, se não fosse tão perigoso, tá? Porque, por incrível que pareça, gente, você é um anonimato, tem tudo, tem software, tem não sei o quê, mas eles mesmos, frequentadores, eles sabem quem são os anônimos, tá? E eles podem jogar vírus no teu computador. É cobra comendo cobra ali, tá? Vamos dar uma olhadinha em mais informações do que rola por lá. Rola muita coisa, gente, rola muita coisa. Né? Eu mostrei pelo iceberg. A Dark Web consiste em um conjunto de sites ocultos na internet, sendo que eles só podem ser acessados por determinados navegador. Ele é muito utilizado por pessoas mal intencionadas, uma vez que são realizadas diversas atividades anônimas. A gente já viu isso, né? Agora começa a dar uma olhada nisso aqui. Isso é um dos produtos que está lá, tá, gente? Porque tem nomes para os produtos que vocês querem. Quer dizer, vocês não, eles, né? Vocês não. O Mexican Sugar Dancing é um dos mais grotescos e bizarros feitiços encontrados aqui está Deep Web, mas é na Dark Web. Consiste no uso de cadáver, em sua maior parte apodrecidos, como bonecos bonecos. São cadáveres, mas como se fossem bonecos. Para isso, colocam fios conectados à eletricidade no corpo, transformando-os em marionetes para que as pessoas paguem para fazer coelho. Esta prática é tão ou mais pesada quando as lolitas toys, que pode saber o que são assistindo o vídeo. Tá? Lolita também, gente,
Eu trouxe isso num blog que eu tinha, Não Diga Que Não Vê, tá lá o blog, tá? Vocês botarem blog, Não Diga Que Não Vê, vocês vão acabar tendo acesso a esse tipo de informação que antigamente podia, então ainda tá lá. Tá, é terrível, tá? É uma prática horrorosa. Tudo na Dark Web e tudo muito bem pago, tá? O que mais que temos só para vocês entenderem o que rola nesse submundo. E quem trouxe esse tema, muito assim pelo, né, foi a doutora Rosângela com o Beto. Bom, os conteúdos, né? Comércio ilícito é usada para comércio ilegal de droga, outros produtos proibidos, né? Gente, entre esses produtos proibidos tem tráfico humano para fins sexuais, tem tráfico de órgãos, é tudo rola ali, tá? Crimes como tráfico humano e outros crimes hediondos, né? É crucial, agora presta atenção, porque eu tô ativando, né, a ideia de muita gente. Não façam isso, tá? A gente usa esse vídeo para comunicar o que pode estar por trás, mas não façam vocês, tá? É crucial ter cuidado ao navegar na Dark Web, pois o anonimato que ela oferece também facilita a prática de atividades crimes. Acessar a Dark Web não é ilegal, mas muitas atividades e conteúdos disponíveis nela são. Tá? Além do que eu já falei, pode jogar vírus, tá, gente? Isso aqui também eu vou ter que borrar a imagem. Snuff eles falam Deep Web, tá, mas é na Dark. Snuff na Dark Web, porn, é um assassino ali na churrasqueira, né? Assassino, lá, real. Geralmente feito pós-estupro, totalmente registrado. Isso aqui eu queria trazer para vocês, esse totalmente registrado, porque o Beto falou, eles gostam de guardar a cena, né? Vocês lembram que lá atrás a polícia disse que o Michael comprou uma câmera de filmagem bem específica para filmar à noite, para filmar no escuro, não sei o que. Vocês lembram disso, gente? Entre outras compras, né, estranhas, tá? Tinha uma câmera específica. Além do que, teve uma notícia que, se eu não me engano, era no Mercado Livre, que chegou a bloquear compras porque entendeu que ele era um comprador compulsivo, que ele fez um monte de compra, uma atrás de outra, só de coisas assim, tá? Mas, de novo, será que ele fez isso tudo? Ele comprava para... Porque eu acho que ele nem tem grana para assumir com tanta compra. Então, gente, de repente, ele era o laranja das compras, né? E até fez o Mercado Livre entender que estava perigoso. Por quê? Porque talvez ele não pudesse pagar. Porque ele não era esse perfil. Percebe? Então ele pode ter sido usado como laranja. Entende? E quando eu falo que o negócio é bem maior, que está em vários locais, em outras prefeituras, a gente pode pensar no Michael como um Zé Delivery, como um iFood. Quando a gente pede o delivery, o iFood, né? O cara que vem entregar não é aquele que produz. Se eu pedir uma pizza pelo iFood, o menino que vai bater aqui na minha porta para entregar a pizza não é quem fez a pizza. Ele está entregando. Ele está sendo pago por isso. Né? O Zé Delivery e etc. É só uma entrega. Entende? E aí sim. De novo, mas tem o bruxo, como é que fica? Gente, é interligado. Enquanto faz uma coisa, aproveita para filmar, já para vender, para ganhar um pouco mais de dinheiro em outro mercado. Porque as coisas, às vezes, é tão escancarada que a gente fala assim, não é possível. Não dá para juntar, dá. Aquele show da Lady Gaga, por exemplo, foi tão escancarado
que era um ritual que muita gente nem percebeu de tão escancarado. Fala, não, é um show ligado a um ritual que as pessoas não veem o ritual, mas veem o show. Ou pessoas não veem o show, mas veem o ritual. É interligado. E às vezes eles escancaram de uma forma que é justamente para desfazer teoria de conspiração. Quero dizer com isso, olha, depois que Madonna faz show, depois que Lady Gaga faz show, e os doidos falam que é ritual, claro que não tem, senão não é oculto, como é que vai fazer a céu aberto, televisionado, entende? Para descredibilizar as teorias, fica tão escancarado, né? E assim acontece, às vezes eles escancaram a coisa tanto para uma atenção que descredibiliza a outra. E é o caso, por quê? Porque é o Michael foi ali, foi local, foi Cajamar, e o Michael, ele estava sozinho, fez tudo sozinho, e o sangue estava na casa. Gente, será? Ou isso tudo é para descredibilizar teorias da conspiração dos astrólogos? Tá? Eu já mostrei um pouco para vocês de como é que funciona a Dark Web. E sim, ali é tudo. Eu posso fazer o ritual que eu quiser aqui na minha casa, posso filmar, além de eu me sentir bem, porque o ritual está feito e do jeito que eu queria, eu ainda posso ganhar um dinheiro com isso. Tá? Uma coisa não descredibiliza a outra. Mas vamos voltar para lá. Eu lembrei dessa história, que isso é caso antigo, gente. Quanto tempo isso está acontecendo embaixo das nossas barbas e a gente não percebe. A Rede Globo, antes de se tornar esse lixo que é, ela trazia alertas. E aí eu lembro de uma novela, sinceramente eu não assisti, mas assim, às vezes eu chegava em algum lugar que alguém estava assistindo, então sabia do que se tratava, que era a Salve Jorge da Glória Pérez. A Glória Pérez, ela é aquela autora que quer trazer luz ao que está oculto, e é sobre isso que nós estamos falando, trazer luz ao que está oculto. E ela trouxe a novela Salve Jorge, que se a gente lembrar, tá? Até trabalhou a Tami antes dela fazer a transição e tal. Qual era a sinopse? Conta a história de Morena, uma jovem do complexo do Alemão, olha que interessante, que aceita uma proposta de trabalho na Europa e se torna vítima de uma quadrilha de tráfico humano. Enganada, ela é levada para a Turquia e forçada a prostituir, tendo que lutar para voltar ao Brasil, reencontrar seu amor, Theo e sua família. E é engraçado, né? A trama se passa no complexo do Alemão. São periferias, onde não tem essas periferias mais barra pesada, onde não tem comunidades ou favelas, são áreas rurais. Não é nas grandes metrópoles, não. Eles sempre buscam, sabe, aquilo que está escondido. Gente, complexo do Alemão, falei para vocês, eu não sei, alguns quilômetros, tá? Mas é assim, é a minha reta. Aqui dá para mim ver o que foi teleférico e tal, dá para escutar tudo que acontece lá. Eu não moro lá, mas é uma reta e é no mesmo bairro. Eu moro bem distante, mas é no mesmo bairro. Tá? Gente, ali acontece de um tudo. Como aqui também. Do lado de cá, onde eu moro também, acontece de um tudo. Eu já vi muita coisa, eu falo isso para vocês. Muita coisa. Que é abafado, fica por aí, porque são lugares que ninguém quer saber que existe. Ninguém quer saber que existe. Então, está todo mundo muito exposto a abafar o caso. Tá? Que é as circunstâncias daquele entorno todinho, de várias prefeituras dali. Várias. Eu estou falando várias prefeituras, vários locais. Tá? E aí, você falou de Campinas, e agora botou Guarulhos no meio por causa de 2 aeroportos. Trafes. 2 aeroportos e uma área praticamente, né, periférica, desprovida, com comunidade, com área rural e tal, e ninguém vê nada, ninguém sabe de nada. Por que eu estou falando isso, gente? Porque se a gente pesquisar, e é isso que a proposta aqui, vamos pesquisar em links de notícias, eu vou deixar alguns aqui embaixo, na descrição, tá? De pessoas desaparecidas, de todas as formas nessas áreas, tá?
A gente vai começar a abrir a visão. Ah, mas você falou que era política. Ô, gente, sempre tem. A política é o grande viés para que isso tudo aconteça, gente. Tá? Para que tudo aconteça. Por quê? Bom, nesse caso mesmo da Vitória. Vamos voltar para o caso Vitória aqui. Vamos ver a doutora Rosângela falando agora da reprodução. Aí ela fala mal, porque até então estava tudo muito perfeitinho, né? Vamos escutar essa história aqui. Eu faria o seguinte, desde o momento, eu queria todas aquelas testemunhas. O senhor viu? Ah, o senhor João, onde o senhor estava quando o senhor viu? E só uma outra coisa que eu posso falar da reprodução? Pode. Que eu aprendi isso com você? Não teria que ter sido feito à noite? Também. Nas mesmas situações, se possível, até com a mesma lua? Exatamente. Gente, você não faz de dia. Por quê? Você pega uma testemunha que falou assim, eu vi, era ele. Aí você bota o cara lá, tá lá a lua cheia, você vai ver se tem iluminação, onde que estava o carro não conseguiria nunca ver o indivíduo. Já aconteceu no das meninas lá do Eduardo e do Serrambi. A testemunha que apontou para os homens da Kombi, para os homens da Kombi, para os homens da Kombi, o advogado conseguiu fazer uma reprodução simulada nas mesmas condições meteorológicas. Meteorológicas até. Com o mesmo tipo de lua. Ela não conseguia. Eu já fiz. Ela não conseguia dizer quem era a pessoa. E claro que não puseram os dois caras, eles colocaram uma outra pessoa. É claro. E ela não reconhecia, não sabia quem era. Então precisa ser feito. A reprodução, ela tem que ser o mais fiel possível. Nós conseguimos reproduzir totalmente? Não. Mas é possível você falar, bom, tal dia você vê a lua cheia, faz toda a diferença. Uma lua nova que não tem. Qual é a iluminação à noite? Onde que estava o indivíduo que disse que viu fulano? Você tem que levantar tudo isso, gente. Aí você coloca o indivíduo lá, é o senhor, mostra onde o senhor estava. Se ele não quer aparecer, não precisa. Você não precisa obrigar, não se obriga a pessoa a fazer isso. Nem o réu. Nenhum indiciado. Mas você chega e fala, senhor, onde o senhor está? Está aqui, tá bom. Fulano, em geral a gente pega a pessoa da delegacia, né? Faz o papel do homem lá, põe lá. Você vai lá, olha e fala, cara, aqui você não consegue ver nada. Como que você identificou? Aí, por exemplo, da Isabela e da Suzane não foram feitos à noite, mas não tinham essas testemunhas oculares que dizem que viram. Agora, num caso como esse, num lugar que é mais escuro, mais deserto e tudo, e foram algumas pessoas que viu o carro, né? Tá, qual é aquele outro rapaz? Você quer fazer um negócio bem feito? Tá, os rapazes que mexeram com ela. Onde ela estava? Ela estava sentada. Ela estava no ponto de ônibus. Onde que você viu? Estava aqui, ela estava andando. Não, ela estava parada. Ela estava... Importante. Mostra exatamente. Porque os caras falam, a gente mexeu com ela, mas depois foram lá no puteiro, né? Numa casa lá. Tá. O cara, tá tudo bem. É importante para você pontuar ali onde ela estava, que momento. Sim, outra coisa, gente. Entrou no carro e tal. Qual que é a versão do Michael? Ele disse que ela sentou, começou a discutir, que ele parou não sei quantos metros. Ele não está lá? Coloca, vamos ver o que dá. O Michael disse que como ele deu essa facada? Ele é destro? Ele é canhoto? Ele poderia ter acertado? Cadê? O sangue? Não tem, isso aqui não é possível porque não tem sangue aqui. Tá. E a faca? Da onde ele tirou? Você pegou a faca? Onde ela estava? Né? Onde ela estava? Você tem que perguntar isso para ele. Ele não precisa estar na reprodução, mas você tem que perguntar onde estava essa faca? Que na hora... Por que você estava com essa faca? Você anda constantemente com a faca? O que é para a tua proteção? Quantas facas? Ele tem lá imagens de facas que são compatíveis com o tipo de ferimento que ela tem. Então, ele deve ter. Então, tudo isso é o momento, gente. Na reprodução, não importa se ele está lá ou não. Até para mostrar que é mentirosa a versão dele. Tá, saiu do carro, quanto tempo? Você chega, quanto tempo? O que você fez? Você pôs o corpo ensanguentado dentro do porta-mala? Eu tirei ela de lá, puxei ela, não sei quanto. Como? Isso aí, como? Pega ali. Me explica, então, ou se ele não quer participar, me explica como você fez. Me mostra aqui como é que você fez. Não precisa ser na reprodução. Ele não quer aparecer? Não precisa. Daí você pega a informação dele e vai fazer. Vai ver se bate. Olha, tirou, pega o boneco. Lá nós tínhamos, não sei se é o mesmo, mas dá até para você colocar o peso adequado, você põe água, tal, você sabe o tamanho, né? Pode não ser tão preciso, porque também você não vai ter todo tipo de gente lá, de boneco, mas uma pessoa adulta, tal. Vai, agora, e na casa? É o que você colocou. Ele conseguia abrir a porta? Ele tirava o corpo dali? Nós encontramos sangue aqui, então o corpo ficou aqui, nós encontramos sangue lá. Você vai colocando o boneco em todas essas situações, para você ver a dinâmica na casa.
Aí ele veio aqui e lavou a mão. Você tem que fazer. E outra, onde foi desovado. Reprodução é tudo, gente. É do começo Como ele levou ao fim. até lá? Como é que ele levou até lá? E por que até lá? Então, por que até lá? Porque Então, eu o tal digo- da reprodução, gente, não saiu o laudo ainda. Eu não sei como eles vão. Pode ser que eles vão juntar as informações, eu não sei como poderia ser feito, mas eu faria desde o começo, desde o carro, lá pegando todas as Principalmente a testemunhas. testemunha. Que Até viram. para entender se do jeito que ele está vendo, ele via só o Michael e achava que via uma segunda, porque para ter Exato. sombra Claro. de poste, Exatamente. e entre você acha que tem alguém. Porque essa testemunha, ela é importante para confirmar, ela que acha o Michael. Ela que aponta para o Michael. Se não tivesse essa testemunha, Então, o carro e ele. esses são os acasos. Mas se acasos. essa testemunha não tivesse visto o Michael, como que a polícia chegou nele? Por quê? Pra quê? Exatamente. Porque foi pela testemunha. Não tem nada dele. Então, Nem a não tem nada família dele. conhecia ele. Nunca ouviu falar dele. Ele andava pelo Instagram com um perfil falso. E o próprio Instagram da Vitória até agora não conseguiram abrir. Então, assim, você não conseguiu chegar nada. Não chega. Essa testemunha é fundamental. E ela tem que O mostrar Michael como é está que... preso agora. Exato. Por isso que Como quando é? ela fala que tem uma segunda pessoa, ela conhece as pessoas da localização. Talvez ela não queira falar o nome da segunda pessoa, ou talvez ela não saiba quem A é. polícia não quer Ou divulgar. talvez não tenha ninguém. Ou talvez não tenha ninguém. Mas a sensação que deu é que tinha alguém. É que tinha alguém, sim. Primeira Por informação. isso que é No processo interessante tem fazer isso. No processo tem isso. Agora, então, gente, o que é que nós temos? Uma perícia. Tinha alguém. Agora, olha esse detalhe aqui. Olha a história. A gente sabe disso, né? Mas vamos dar uma olhada de novo. Onde foi encontrado o DNA no carro dela? Dele. Dela. Ah, não, o DNA dela no carro dele. No carro dele. Gente, encontrar DNA dele no carro dele Ok, não significa nada. Tá? Porque, Esperadíssimo. claro, se você pegar o meu carro e falar assim, vamos ver se tem DNA da Rosângela aqui? Tem, né? Claro, porque eu entro todo dia, esfrego saliva, pele, cabelo, é o tempo todo. Tá? Então, dele, no carro dele, ok. E dela? Foi encontrado. Onde? Foi encontrado sangue? Não. Foi encontrada uma resposta, mas não foi suficiente para falar que era sangue. Mas foi encontrado o material genético dela de outro, não é só sangue que você pega o DNA. Saliva, lágrima, no banco da frente do passageiro. Se ela entrou, vamos ver. Ela entra no carro, porque ela livre, quer. espontâneo, Porque porque vamos ela lá, quer. ela já tem uma moça que mostrou que tem medo. Tá. Então, se um cara que ela não conhece parou e Muito falou, bem, entra falou, aí, entra aqui. ela vai petrificar. Ela mesmo disse que ela fica paralisada. Mas se ela conhece, ela vai se sentir mais à vontade. Ela vai entrar no banco do passageiro. No banco do passageiro. A história dele, não é? Só que não foi encontrado ali. Encontrado onde? No banco de trás. Ah, por isso que o boneco está no banco de trás? No banco de trás, então, no banco traseiro e nas costas, na parte de trás dos bancos dianteiros. As membros da Bela Nardoni, gente. O que isso Aquela indica? cara que Onde morreu estava essa menina? No banco de trás, espirrando. E ela estava lá, não, espirrando nada. É meio Daniela Pérez, né? Daniela Pérez foi também no banco de Gente, traseiro. essa menina, ela foi pega ali por ele, mas que ele colocou ela no banco de trás, sim. Então, no banco traseiro tinha material dela genético, não sangue. Não é sangue. Material genético. Gente, nem tudo é sangue. É isso a Rosângela está falando porque ela leu os laudos. Isso está no laudo da perícia. Sim, material genético. E é interessante a localização. Atrás do banco do motorista? Inclusive, atrás do banco do passageiro, na parte de trás. Então, ela pode ter se movimentado ali. Olha, no banco da frente não tem material dela. Se ela tivesse entrado, teria alguma coisa. Poderia ter alguma coisa. Então, a Vitória, o que é certo é que ela está no banco de trás. E outra, interessante, o material atrás dos bancos. Então, é sinal que ela mexeu, que ela... Então, Michael, ele está lá. A Vitória está lá. No banco de trás? No banco de trás. E no porta-malas? No porta-mala não chegou a encontrar dela. Tem o desconhecido e tem o do Michael. Mas não tem dela no porta-malas? Eu tinha entendido que tinha chegou, material dela no porta-malas. Não, é só no banco de trás. Vocês entenderam? Botou no porta-mala, não tem nada de Vitória no porta-mala, nada, material genético nenhum. Então ela nunca esteve no porta-mala.
Mas ela esteve o tempo todo no banco de trás. O que significa isso, gente? Eu e do Michael, junto. Quem é que estava dirigindo o carro? Se ele está sozinho, ele pega ela e bota aqui no banco do carona, como ele falou, no banco do carona. Se ele está atrás, também, não é... então, tinha um outro dirigindo e ele, os dois pegaram a Vitória. Não, gente, tem 3. Tem 3. Ele atrás com ela, um dirigindo e um no banco do carona. Ele estava atrás. E aí, quando eu falei para vocês a história do sangue na casa, que não quer dizer, mas foi muito sangue, foi muito sangue. Eu já falei do tchu, tá? E ela fala, vamos trazer o que ela fala pra gente pensar, para poder voltar à história, tá? Se tem outras, se não é a primeira, e a gente vê 2 vitórias iguais em 2 laudos, quer dizer, 2 vitórias diferentes em 2 laudos, fotografia diferente, laudo diferente, então aquilo ali, aquela casa, não pode ser, tem um local para fazer isso, para a vitória do laudo 1 e vitória do laudo 2, para a foto 1 e para a foto 2, né? E eu falo para vocês, teve bastante gente, elas se lavaram, jogaram roupa, jogaram sapato, foi para tudo quanto é lado. Mas vamos dar uma olhadinha no que ela fala a respeito. Outro fator técnico, Beto, que eu vou te falar. O fato, gente, de você encontrar DNA é super importante. Por quê? Porque você coloca a pessoa naquela cena. Só que não é só isso. Tá? O DNA, todas as provas periciais, laboratoriais, elas são muito precisas. Tem sangue? Tem. É sangue humano? É. É da Vitória? É. Ponto. O perito que faz o exame, ele vai falar assim, o DNA, eu fiz o exame, é da Vitória. Tá? Ele não dá dinâmica. Por isso que quem tem que fazer essa análise não é o perito de laboratório, é o perito de local. De inserir essa informação dentro das circunstâncias em que ela foi encontrada. Gostou? Tá, esfaqueou uma das lesões no pescoço, né, nas carótidas, que é o ramo da aorta, onde pulsa o sangue. Então, você imagina, não precisa ser especialista. Dou a facada aqui no tórax, no pescoço. Eu ia estar lavado de sangue, a pessoa se mexe, ela não morre na hora, gente. Ela vai morrer o quê? Do sangramento. E tem esse detalhe aí. Ele dá 3 facadas ela em vai 3 lugares, né? Realmente, o que dá mais sangue. Não, sim, dá mais sangue, mas realmente o que pulsa, que levou à morte, foi, claro que você corta um vaso importante, enquanto bate o coração, o sangue está fazendo assim, gente. Casa que já era dele, ele estava com a chave ainda porque ele ia entregar, mas ele já tinha tirado tudo. Então lá, sim, foi encontrado sangue, e muito sangue. Dela. Primeiro, para você não desmanchar nenhum vestígio, porque a casa estava limpa. Chamou a atenção de todo mundo, porque ele fez uma limpeza, né? O cara caprichou ali, a casa estava impecável. Isso já é um vestígio importante. Por que essa casa está tão impecável assim? Principalmente porque ele saiu e estava mudando em outro lugar. Muito bem. Levaram um cachorrinho. Existe um perito aqui em São Paulo, perito criminal, que ele é veterinário, e ele tem um cachorrinho, vira-latinha, que está treinado para detectar, e a gente já sabe. Se você usa em hospital, você pode usar o animal em qualquer lugar, que é excelente. Esse cachorrinho, ele para onde ele encontra sangue. Então, ele parou no lugar, foi fotografado. E ele não altera, gente, ele não vai lamber nem nada, ele para. Quando ele encontra, ele para. Então, isso é ótimo, Beto, porque te dá uma indicação e você não estraga, não compromete a amostra, que já está deteriorada, porque está tudo lavado, gente. Você olha, você não vê nada. Porque se você jogar o luminol, já uma deterioradinha. Eu já estou deteriorando um pouco mais, porque é um líquido. Aquilo dilui mais ainda. E nós trabalhamos com o DNA genômico, que é do núcleo. Ele precisa estar concentrado, eu não preciso ter uma mancha do tamanho dessa sala. Se eu tiver uma gotinha de 3 milímetros de diâmetro concentrada, eu levanto o DNA, Beto. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, com tanto sangue lá, mas o sangue está diluído. Concentrado. Já está alterado. Como é que você não consegue levantar? Porque o DNA
legal, não que o mitocondrial não seja, mas o que se trabalha mesmo é com genômico. Então, gente, eu preciso de concentração. Eu posso ter uma gotinha desse tamanho concentrada, é melhor do que essa sala toda pintada de vermelho, tudo diluído, entendeu? Então, quando você olha, gente, você não vê nada. O cachorrinho fotografou. Vamos. Vocês entenderam o que ela falou, gente? O troço já tinha sido lavado e muito bem lavado, então já foi diluído. O próprio luminol ou outro produto também dilui. E no começo ela fala, tá, que estava ali, estava, mas e a dinâmica? Para ter certeza que foi o corpo, porque o sangue era dela. Agora, vocês viram ela falando, fica banhado, o troço faz assim, cadê nas paredes? Não, no chão. Chão, são roupas. Você está banhado, tem mais que um. Todo mundo cheio de sangue. Entende? Já tinha sido diluído pelos produtos, que foi muito bem. E pelo próprio produto para fazer a luminescência. E aí? Isso prova que o corpo esteve ali? Não. Não. Não prova. Prova que o sangue esteve. E quem trouxe? Bom, tem 3 no carro além da Vitória. 3. 2 na frente, Michael atrás e ela. E temos 2 laudos com 2 fotografias aparentemente iguais, mas com informações completamente diferentes. O que me dá mais certeza que não, aquela casa não foi usada porque... E o número 2 da história? Entende? Aqui, nessa história, com esses 2 peritos, eu vejo 2 casos diferentes. 2 meninas diferentes. 2 vitórias diferentes. Entende? É isso que eu vejo. Agora me dizem aí vocês, né? Então, quando eu falo, eu até mostrei o Abraão falando, né? Quando tem que dar errado, dá não. Quando tem que dar certo, dá. Infelizmente, aqui no nosso mundo material, sem espiritualidade ou instinto ou intuição, ou seja lá o que for, é muito ruim. Mas para trazer à luz, o que até veio pela doutora Rosângela Dark Web, é muito importante. Essas coisas todas acontecendo, a gente tem que olhar mais de perto. Vou deixar links. E aí, gente, olha, pelos links que eu vou deixar, vocês vão ver que são qualquer tipo de pessoa. A doutora Raquel já tinha falado isso. São homens, são mulheres, são senhores, porque rola de um tudo. Trafe de todas as maneiras. Os mais velhos, com certeza, pode ser retirada de qualquer coisa, tá? Talvez Dona Edna tenha se lascado numa dessa, por quê? Gente, foi infarto, a gente nem sabe. Pode ter sido um cala-boca, tá? Então não foi para retirada de coisa nenhuma. Ou talvez tenha sido na hora da captura, pufo. Teve um infarto, aí estraga tudo, porque tem que retirar vivo. Não sei. Eu já não sei de mais nada. Eu só sei de uma coisa. Nada bate. E o que me chama cada vez mais atenção, um desembargador entrando no caso que está no começo. Não foi nem distribuído ainda. E aí? Apontando para um, tipo, não veja nada, aponte para cá. Entendeu? O Michael é a Lady Gaga no palco, enganando a torcida. E a galera tá lá, Michael, prenda Michael, mate Michael, faça Michael. É isso que eu tô vendo. É isso. Eu não sei quantas vezes eu vou trazer esse caso, se vou trazer mais, porque... Como é que a gente vai trazer mais, gente? Com essas porcarias que estão sendo entregues pra gente, fica complicado. Então, quando eu falei pra vocês, comecei o vídeo, examinem vocês, o que está trazendo vocês até aqui, porque vocês podem ajudar a pesquisar outras coisas de associação em uma região bem grande em São Paulo, tá? E eu vou trazer a política, sim. Eu vou trazer a política. Um desembargador entrou no caso fora de hora. Ele protege coisa maior, gente maior. É só isso que eu tenho a dizer, a mais, porque eu já falei pra caramba, mas eu trouxe coisa pra caramba. E quando eu falo que existe um interesse político, não fala Glauber,
eu cheguei a comentar isso e até mostrar qual vídeo. Houve uma coisa muito interessante do que é interesse político e desinteresse político. Dá uma olhadinha. Na cidade americana, em São Paulo, e é uma cidade onde as pessoas não estão muito preocupadas com a questão de criminalidade, não. É uma cidade de 250 mil habitantes, você teve 2 homicídios em um ano, literalmente você tem dias sem nenhum roubo na cidade. Por quê? Porque lá a muralha digital ela pega todas as entradas e saídas da cidade, existem várias câmeras espalhadas pela cidade, as câmeras têm inteligência artificial para perceber determinadas ações que gerem suspeitas, acionam a guarda municipal que trabalha armada, que efetua prisão, que troca tiro quando necessário, e não fica essa responsabilidade só na conta da Polícia Militar. Os prefeitos daquela região, das cidades ali do entorno, eles se uniram também, as câmeras de uma cidade se comunicam com a outra, a guarda municipal de uma cidade se comunica com a outra, e os índices de criminalidade são muito baixos lá naquela região. Então, assim, as pessoas de lá, quando elas ouvem um barulho de moto, elas não olham para trás para ver se elas precisam correr para não ser assaltadas. Elas só garantem que estão na calçada para não serem atropeladas. É um outro nível de qualidade de vida, um outro nível de sensação de segurança. Os índices da cidade estão lá para provar. Quem quiser depois pesquise aí, a cidade americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, são cidades com índices de violência baixíssimos, uma atuação da Guarda Municipal exemplar. Inclusive, fica a dica aí, para quem vier para o interior de São Paulo, liguem 153 caso precisem de uma emergência, que funciona tão bem quanto o 90. 153 é o número da Guarda Municipal, eles trabalham muito bem, e com esse sistema de câmeras com inteligência artificial que identifica situações suspeitas, a atuação da Guarda é muito efetiva e muito rápida. Pois é, cara, tá aí, ó, exemplos que nós temos, né? É só olhar e replicar. As cidades têm arrecadações, as cidades têm dinheiro. O problema é o mau uso do dinheiro público. Enquanto isso, a gente vive aí um país extremamente violento. Pois é, gente. Muralha digital, a gente tem que, no mínimo, exigir isso em todas as regiões. Muralha digital com inteligência artificial, por que isso não é obrigatório no país? Vocês viram o que ele falou? As prefeituras se uniram, os municípios, e por que aquela região ali, o que as prefeituras fazem? Faz rodeio, chama, como é que é o nome da menina? Ana Castela, que paga milhões. Por que não a muralha digital? Por que não criar um número, nesse caso é 153, né? E como ele fala, funciona melhor do que o 190. Cadê isso? A gente tem que começar a cobrar isso. Vocês de São Paulo, comecem a cobrar nos municípios de vocês. Façam campanha. Bota a boca no trombone. Tá? Vocês do Rio, vocês do Sul, vocês... Enfim, gente, a gente tem que expandir uma muralha digital. Tá? Com interligações municipais. De que maneira isso pode ser feito? Vamos seguir o exemplo aqui de Mariana e as regiões, ou criar aplicativos interligados nos municípios. A gente tem que pensar, tá? E exigir esses sistemas maiores, tá? Interligados, até para a gente botar os nossos desaparecidos e ter uma solução e não ficar tudo embaixo do tapete. Como essa menina que estava embaixo do tapete veio com o caso Vitória, porque para mim é claro. Estamos falando de duas pessoas diferentes. É isso, gente. Tem mais o que falar. Vamos cobrar, vamos pensar, vamos se unir, tá? Para tentar pensar nessa muralha digital com inteligência artificial, para coibir tudo que acontece, há muito tempo. Ninguém faz nada, porque não vai fazer, não há interesse político exatamente porque tem pessoas muito interessadas no poder, tem pessoas muito interessadas em dinheiro, tem pessoas muito interessadas em participações. São políticos. Claro que são, porque senão já tinha resolvido. Olha a maneira fácil de resolver. Todos os políticos a gente viu que não.
Mas por que um governador não pode encabeçar isso? Talvez porque algum grande político ligado a ele não deixa, diga que é inviável, não sei. Não sei de nada. Só estou aqui com ilações, elucubrações e etc. Vamos se ajudar, gente. Vamos desvendar isso junto. Se vocês entenderam que vocês têm um chamado, é nesse caso que a gente tem que trabalhar. Em exigências de muralhas digitais, de monitoramento, de comunicação, de 153 como exemplo, para nós criarmos os nossos números intermunicipais. Bora começar a pensar? Então, tá bom. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E agora eu fui.